manifestação do Banco Central oficial nas redes sociais sobre esse episódio. O Banco Central é autônomo, né? Sim. Ele deveria ter uma natureza impessoal, uma atividade impessoal. No entanto, foi para cima da acusação, da reação atacante na mesma linha do governo, produzindo algo como isso aqui, um vídeo que eu considerei constrangedor, mas o texto é o seguinte: hora de ouvir umas verdades que o vacilão de fake, não, o vacilão da fake não quer te contar, bebê. Então tem a insistência aqui na ideia de que essa crise é produto de mentiras. E eu, com muita franqueza, digo o seguinte: a crise é produto, se o tema é mentira, a crise é produto de o governo percebido por grande parte da sociedade como ele sendo mentiroso. Exatamente. Como ele sendo o enganador. O governo vai para o ataque. É claro que tem fake news, que tem mentira, que tem distorção. Claro que tem. O governo vai para o ataque como se fosse esse o problema e continua centrando a atenção na ideia de que as pessoas estão desinformadas, achando que haverá a taxação do PIX. Não é disso que se trata. As pessoas estão mobilizadas porque percebem um movimento que tem como objetivo taxá-las, sim, na forma do imposto de renda, que o governo não foi claro se a ideia é mentira, ou mesmo, vamos pegar um pouco mais leve, omissão, seria o problema de confiança no governo, um governo percebido como enganador. Essa é a origem da crise, e isso que eu quero chamar a atenção é que o governo não, o Banco Central entrando nessa, para piorar a situação, não consegue perceber a origem e a natureza da crise, certo? Não só está certo, como o que a gente tem, além, né, das pessoas estarem preocupadas, né, com toda a razão sobre isso, o que a gente teve de peças aí, de vídeos virais e tudo mais, não foram propriamente dito, não foi algo assim inventado ou uma mentira completa, de jeito nenhum. Foram o que eu achei ali a questão difícil do governo lidar. Foram projeções falando, olha, se fizerem isso, vão te tributar. São projeções que, se você considerar o nosso passado recente, não tem como você refutar, porque foi o que aconteceu. Então, assim, olha, quando a pessoa coloca aquilo em projeção e diz, olha, a gente está falando isso, que não tem agora tributação no PIX, mas que a gente está vigiando, que não sei o que e tal, mas não vai acontecer nada. Quando você coloca isso em perspectiva e você considera o que aconteceu recentemente, você fala, nossa, mas me contaram isso, não tem nem um ano, e aumentaram a minha tributação nisso e naquilo, a minha blusinha que eu compro na China, a coisinha que eu compro para minha casa, as bugigangas que eu compro no site asiático e vem aqui, chega aqui na minha casa. Então, tudo isso, essa percepção, eu acho que foi uma crise de construção de imagem. O governo não sabe lidar com essa velocidade com que as pessoas se informam, não consegue lidar com essa clareza que as pessoas estão tendo agora dessa tributação. Eu falo que eu, por exemplo, nas redes, e eu estou nas redes falando de tributário desde 2019, mas eu costumava aparecer uma vez por mês. Agora, toda semana, eu tenho uma crise para chamar de minha. Então, eu tenho aqui, beleza, tenho que explicar alguma coisa. Era um assunto que você não aparecia tanto, não tinha tanto problema, e agora você tem todos os dias uma possibilidade. Exatamente. Uma discussão. Então, acho que é isso. No final das contas, o governo está lidando com a própria herança que ele acabou de criar. Ele está lidando com a gente foi doutrinado, a gente foi aprendeu a ficar esperto, é o famoso, aprendi a ficar esperto, e agora eu também não vou ficar aqui dando mole o tempo inteiro para o governo vir e levar e vai embora meu dinheiro desse jeito, entendeu? Uma coisa meio atencione pickpocket. O brasileiro ficou um pouco com essa coisa, entendeu? Isso. Tipo, opa, peraí, a qualquer minuto aparece alguém querendo levar o meu dinheiro. Quem apanhou sabe. Quem apanha sabe, quem apanha não esquece. Carol, você está com muito trabalho, está muito demandada, também porque o governo tem a sua sanha arrecadatória. As coisas têm causa e efeito. Felizmente, você está com mais trabalho, mais demandada, porque a matéria tributária está na ordem. Claro, temos a reforma tributária aí, com as suas muitas qualidades, mas o governo tem essa cabeça de preciso resolver a minha vida do ponto de vista da Receita, né? E aí a Receita Federal a Receita Federal ela é estimulada, né, a produzir. Não há, aliás, essa é a pergunta que eu queria te fazer. A gente está chegando no fim do programa, mas eu queria te perguntar
sobre, do ponto de vista técnico, não haveria qualquer razão para o recuo da Receita. Até ontem de manhã, o ministro Haddad estava insistindo na tecla da manutenção da instrução normativa, já havia uma pressão política dentro do governo, da área da comunicação, da Casa Civil, para que a instrução fosse revogada. A Casa Civil disse que não sabia dessa instrução normativa, o governo não se comunica nem internamente, a Casa Civil, você imagina, havia uma pressão muito grande, mas a Receita, o chefe da Receita dizendo que não revogaria, a Haddad também resistindo, e aí foi convocada uma reunião às pressas no Palácio do Planalto, de modo que o presidente, isso é importante, porque nós estamos falando de solução política, o presidente da República foi Lula, não tem nenhuma base técnica, o presidente da República, tentando fazer uma gestão de diminuição de danos, quem mandou revogar, derrubar a instrução normativa. Então, uma decisão política, com base na percepção de que havia perdido essa discussão, porque percebido como com essa sanha mesmo arrecadatória. Do ponto de vista técnico, não havia a menor razão para acabar com essa instrução normativa, certo? Não havia a menor razão, Andreas, nenhuma. A gente está falando de burocracia, a gente está falando de cruzamento de dados, e isso é o que acontece. Quem trabalha com imposto de renda de pessoa física sabe que cada vez mais está mais difícil. Se você antes colocava coisinhas ali, informações aleatórias, né? Colocava ali um dependente, não colocava o CPF dele, colocava um recibo de médico, não colocava uma nota, não fazia nada. Isso vai ficando cada vez mais difícil, e agora a Receita está monitorando outras coisas. Ela vai continuar isso, não tinha motivo nenhum, mas houve um recuo político, porque entenderam que a narrativa saiu do controle, né? Aquela situação toda saiu do controle. Para mim foi o pior dos casos, porque passa uma informação para a população muito ruim, passa uma imagem, fica uma imagem muito ruim para a população. Enfim, não é, para mim foi uma aula de como não enfrentar uma crise de comunicação e uma crise que envolva tributação. Como não fazer. Tudo que não fazer a gente viu dentro desse episódio. Não faz nenhum sentido. Tecnicamente é o que tem que acontecer. Provavelmente a Receita deve voltar com isso dali a pouco, mas de uma forma que eu espero que a comunicação seja melhorada.